A mensagem de hoje tem como título Cresça, é um imperativo. E o versículo base que nós iremos falar está em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, e invejas e de toda sorte de maledicências. O verso 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento espiritual. O verso 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Como introdução, não nascemos prontos, portanto precisamos crescer. O segredo de crescer não é só físico. Crescer é ter consciência. Só o ser humano tem consciência, que vem do Criador. Você é a imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Você tem características desse Deus em você. Então, crescer como? Você tem que crescer como amigo, como gente, como pai, como mãe, como filho, como crente, na tua igreja, na tua vida ministerial, profissional e no casamento. Temos que crescer em todas as áreas da nossa vida. Se você não cresceu, é devastador. Não cresceu em nada? Não passou pelo processo de amadurecimento? Como você identifica a necessidade de crescer? Tem que ter um referencial. E hoje o referencial é a palavra de Deus. Crescer é conhecer a verdade de Deus como única, abandonando todo falso dogma. Só para crescer? Sim. O que é um dogma? Dogma é o que se pensa é a verdade, como único, como imutável e definitivo. Não pode ser revogado. Você quer um exemplo? A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, imutável. Então o que é imaturidade? Imaturidade é uma descontinuidade de tudo, nas suas atitudes, nas suas decisões. Hoje crê em Jesus, amanhã não. Tudo que começa não termina, não tem firmeza, não conclui nada, não vive uma vida constante com Jesus. Não cresceu, não quis, não buscou e não se importou. Como causa e efeito, oscila constantemente, tem altos e baixos, êxtase de apostasia, crises de fé, e o emocional e o espiritual são fracos, vagos. Crescer é bom, porque a imaturidade é sinal de inanição. Inanição é falta de vitamina para crescer, bem como no espiritual também. Está no figurativo, mas é o real para a tua vida espiritual. Mas por que tudo isso acontece? Porque o imaturo, ele tem um relacionamento com Deus sem profundidade. É uma árvore sem raiz. No Salmo 1, versículo número 3, diz do justo e do maduro: é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui vamos imaginar um quadro. Aqui está o maduro e aqui está o imaturo. E vamos pensar numa escala de valores. Primeiro, o maduro ele usa mente, que é o seu racional. Segundo está o seu coração. E em terceiro está o instinto, que é a área sexual. O imaturo ele inverte. Ele coloca em primeiro lugar o instinto, que está a sua área sexual. Em segundo lugar está o seu coração. E em terceiro está a sua mente, que é o seu racional. Então o que é ser maduro? Maturidade em Deus é um processo de depuramento como o diamante bruto. Pouco valor, mas é diamante. Mas tem que ser lapidado para ser valioso. Então vamos. Existem seres humanos que o significado do crescer é eu me basto. Não preciso de ninguém. É um ser independente. É uma visão fora desse Deus Todo-Poderoso. Ele é tão autossuficiente que é movido pela ânsia do poder, pelo desejo de controlar
tudo e de impor-se sobre todos. É um Deus, um semideus. É prepotente, é orgulhoso, é vaidoso, é egocêntrico, é egoísta. É o sobre-humano, é o super-homem de Nietzsche, o filósofo alemão. É o ser humano que está lendo na cartilha de Satanás, vivendo plena maturidade maligna no ápice de seu desenvolvimento. Então ele não precisa do Deus Todo-Poderoso, ele não precisa do Deus Salvador, ele não quer o Deus soberano e não conhece o Deus de amor. Em Provérbios 3, versos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o, aqui o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse ser humano que nós estamos falando, super-homem, ele não tem humildade, ele não tem abnegação, que é abrir mão de algo, de renúncia em prol do outro, altruísta, amor desinteressado ao próximo, não se preocupa com ninguém, solidariedade nenhuma. Mas esse ser humano também é amado por Deus e precisa ser transformado, precisa ter um crescimento espiritual. Não é um simples crescimento, é uma transformação da renovação da mente. Em Romanos 12, 2 diz: e não vos amoldeis do sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui começa a nossa mensagem de hoje. Na primeira carta de Pedro, desse texto, capítulo 2, do verso 1 ao 3 que lemos, Pedro traz diretrizes para o nosso crescimento espiritual, emocional, relacional, familiar e como pessoa também, como gente. Pedro diz para purgar, tirar, espremer estas coisas que atrapalham a nossa vida, que atrapalham o nosso crescimento. No primeiro versículo que nós lemos, ele cita um verbo que está no gerúndio, que dá uma ideia de continuidade. Ele diz, despojando. Em primeiro, nós temos que despojar, tirar, arrancar, espremer tudo aquilo que é ruim. É lixo, não presta. Porque crescer não consiste apenas em acumular novas experiências. Nós temos que tirar aquilo que não é, para entrar o que é. Vamos entender melhor, então, montando uma base para crescimento em 3 níveis. Primeiro, nós temos que se livrar dos outros deuses pelo Deus verdadeiro. O que te prende a fazer isso? Segundo nível, vencer o egoísmo, o eu, as suas vontades. Gálatas 2:20, Paulo diz, já não mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Terceiro nível, quando você vive a causa de Cristo, ide por todo o mundo. Você abraça a causa de Cristo e Ele abraça a tua. Está lá, em Marcos 16, de 15 a 18. Nessa lista de Pedro, nós percebemos que constam 5 palavras: maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Pode existir outras, você nesse momento pode estar pensando em outras palavras. Mas aqui vamos falar dessas 5 palavras. Você quer crescer mesmo de verdade? Tire tudo isso. Primeira, maldade. Significa ruindade, perversidade, crueldade, inclinação do mal para com o sucesso de outros, agindo por trás e pela frente. Dolo. Usar de meios falsos, subterfúgio para chegar aonde quer. Agir de má fé. Astúcia para enganar e prejudicar alguém. São palavras fortes. Pedro escolheu palavras fortes. Hipocrisia. Vício que consiste em aparentar uma virtude que não tem. É um fingimento. É falsidade. Usa máscara no rosto. Sabe por que não dói mais usar a máscara que ele tem? Porque já se adaptou a ela. É o hipócrita. Inveja. Quando estou insatisfeito comigo, passo a cobiçar as coisas dos outros. Nunca está satisfeito com o que tem.
Lembra de Caim? Matou Abel, seu irmão, por inveja. Inveja é perigoso. A última, maledicência, gera falso testemunho para destruir o outro. Com isso eu cresço. Acredita que esse artifício dá certo. Destrói para crescer. Não funciona. No versículo número 2 da primeira carta de Pedro, do capítulo 2, Pedro diz sobre intensidade dos nossos desejos. Tem que desejar ardentemente esse crescimento. Você tem que simplesmente absorver isso em você, na tua vida. Eu quero crescer. Mas como? Vou te contar uma história. Um ex-guru do hinduísmo, ele tinha os seus discípulos, só que ele se converteu ao cristianismo. E ele passou a ser questionado por um discípulo que o amava muito. E perguntou para ele, mas como, de que forma, como isso aconteceu? Como resposta, o ex-guru pegou a cabeça do seu discípulo e enfiou numa tina cheia de água. E segurando a cabeça por um período, por um pequeno tempo. Ao levantar a cabeça do discípulo, o ex-guru respondeu a pergunta para ele. Se você buscar este Deus com o mesmo desejo que busca o ar para respirar, você o encontrará. Você quer esse Deus de verdade? Em Salmo 42, verso 1 diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É querer. Então, o que faz o seu coração arder de desejo por esse Deus? A resposta é só tua. Ela é individual, é reflexiva. Pense. É você com você. O que você pode fazer por você? O que você quer? Pedro menciona também, nesse versículo número 2, no final do versículo, sobre salvação. Quem se converte não se torna perfeito. Olha que coisa linda. Mas entra no caminho do crescimento espiritual. É um processo. Sabendo que o cristianismo, ele não é estático, ele é móvel, ele não é parado, mas nos coloca no caminho e tira tudo aquilo que não serve, não presta. Sabe por quê? Porque você vai ter ensino após ensino, preceito após preceito. Em Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Cristo. Você vai tomando o caminho da verdade. E o teu referencial é Cristo. Crescer é amadurecer sem perceber. É de dentro para fora. Os outros perceberão e dirão: você mudou, você está ótimo, a tua pele está bonita. Olha que lindo, você vai ouvir. O terceiro versículo, verso número 3. Você só quer esse crescimento de verdade quando você descobre que Deus é bom. Deus não tem chicote. Deus não é frio. Deus não não quer os teus sacrifícios. Deus, ele não quer penitências. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é fiel. Deus é generoso. Procure o colo desse Deus hoje. Ele está aí te aguardando. Romanos 2, verso 4 diz: a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Queira Deus numa boa. Aceite de coração, livremente. Por isso que o fruto do Espírito, que é uma virtude, é um conjunto de virtudes que experimentamos no crescer. Na proporção da qualidade, na profundidade e na intensidade do nosso relacionamento com este Deus. Não são necessariamente virtudes que possuímos, nós não temos. Porém, virtudes que expressamos, passamos a exalar essas virtudes. O outro vê isso em você. Você vai ouvir como você mudou. Você tem paciência, você está mais calmo,
Você está feliz? O que está acontecendo com você? Essas virtudes, ela tem 3 dimensões de relacionamentos. Está em Gálatas 5, 22 e 23. Eu dividi em 3 dimensões conforme a teologia. Você com Deus significa amor, alegria e paz. Você com o próximo, paciência, benignidade e bondade. Você com você, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O amor, não é possível amar a Deus e não amar ao próximo. Alegria é um contentamento pelo que tem e pelo que é, mas precisa ser compartilhada. Não dá para ser alegre sozinho. Paz é visto como fruto da justiça de Deus. Tremendo, né? Não pode ser apenas individual, porque ninguém vive em paz também sozinho. Paciência é a capacidade de suportar tempos e pessoas difíceis. Isso que é paciência. Benignidade é tratar os outros como Deus os trata. É olhar para os outros como Deus os olha. Ser benigno é ser agradável. E bondade é ser favorável a todos. Fidelidade, agora é você com você. É uma qualidade de quem é confiável. Sócrates, o filósofo grego, na sua máxima, disse: ser fiel a ti mesmo e não poderás ser falso com ninguém. Difícil. Mansidão é vigor direcionado, ousadia controlada como um animal selvagem, só que amansado. Continua forte, mas sem violência. Isso é que é mansidão. E o domínio próprio é a maneira como dominamos nossas vontades e instintos em relação a algo ou alguém, inclusive a nós mesmos. É difícil, mas Deus te ajudará. A conclusão. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, nesta carta Pedro diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa e tomar qualquer decisão na tua vida, cresça. De saída você terá paz. Como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 26 e verso número 3. Tu conservarás em paz, em perfeita paz, cuja mente está em ti, Senhor. Tem que empenhar. Quem tem paz, quem não tem paz, não cresce. Você não pode parar de crescer. Sabe por quê? Porque crescer é viver. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui hoje falando de como nós crescer num tempo difícil como hoje. Fale aos nossos corações. Fale melhor. Senhor, ocupa o espaço da nossa vida, Senhor, que está precisando de um crescimento. Fale conosco poderosamente. Nós queremos ouvir a tua voz no nosso coração. Precisamos e cremos de crescer todos os dias na nossa vida, Senhor. Segure firme nas nossas mãos e nos conduz a isto em nome de Jesus. Amém.